que é que Tiago 4,11 diz? Ele fala: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga o outro? Nossa, assim eu confesso que não pode julgar, né? Vamos aqui entender o que diz o texto. Não está falando do julgamento que nós falamos lá atrás. Por quê? Desde o princípio desse vídeo, eu falei que o povo sempre julgou, o povo de Deus, né? Foi sempre julgado por alguém, um juiz. Começou com Moisés, com Josué e seguiu em todos os juízes que durou um longo período de tempo. Quando você vai ler Tiago 4,11, o que você encontra? Você encontra um texto dizendo: não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei. Quando o texto fala que você não pode falar mal de alguém, é diferente do texto dizer que você não pode julgar alguém por uma ação que ele cometeu dele mesmo. Por quê? A ação que ele cometeu é um fato. E o fato, ele não pode ser ignorado. O que é o fato e o que é falar mal? Falar mal de alguém é quando você senta ali, sai da igreja, senta no banquinho ali na praça, se reúne, uns 4, 5, 6, 10 irmãos, e você inventa coisas porque você não gosta da pessoa. Ou, caso contrário, você pode falar conversas até maliciosas sobre aquela pessoa, sendo que aquela pessoa não é aquilo, tentando persuadir pessoas a não se aproximar daquela pessoa. Isso é falar mal. E esse texto está falando de alguém que julga dessa forma, falando mal do seu irmão. Se você fala mal do seu irmão, você deveria ler mais o livro de Tiago, porque ele tem praticamente um capítulo inteiro para falar só da sua língua, certo? E a língua é um fogo consumidor. Então, como Tiago ele já trata disso aí, o texto em questão ele está referindo a alguém que fala mal do seu irmão. Fato é fato. O fato é a verdade. Fala mal não é a verdade. Como é que você vai julgar o seu irmão falando mentiras sobre ele? Então esse texto não se aplica na regra do outro. Outra coisa, o texto fala que há só um legislador que deve salvar ou destruir. Então, quando você vai sair por aí evangelizando e você olha para alguém, você diz: aquele dali vai para o inferno. Aí você tomou o lugar de Deus. Porque quando a igreja julga, não é um julgamento para condenar ou salvar, mas é um julgamento para que possa corrigir a postura daquele que errou. É um julgamento totalmente diferente. É um julgamento para trazer você de volta e não para dizer a você que você vai para o céu ou que você vai para o inferno. É um julgamento para trazer você de volta. E se você voltar, a Bíblia diz que cobrirá uma multidão de pecados. Então Deus é quem faz o juízo se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Isso é com Deus, não é com você. Então caia fora disso.